Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde para você, 14 horas e 28 minutos neste domingão, dia 25 de maio de 2025. Estamos ao vivo, começando mais um Pod Vinde, nesse programa que é Biografia dos Homens e Mulheres de Deus. É um programa de entrevista e já aparecendo na sua tela esse homem de Deus emblemático em Miguel Couto, na região nossa aqui de Nova Iguaçu, em geral, né? Natanael Soares, mais conhecido como Tango, nosso grande amigo. E é uma satisfação, Tango, estar com você nessa tarde. A paz do Senhor, meu querido. Rapaz, Senhor, meu pastor Toniel Pinheiro. Rapaz, é um prazer, né, você comunicar comigo e a gente, né, ter esse momento feliz, onde nós vamos lembrar o nosso passado, né? Isso. Aquilo que foi de melhor para nós, né? E na nossa juventude. Então, eu quero dar uma boa tarde para os nossos ouvintes. Maravilha. Natanael, que benção. Eu lembro muito bem de você, né? Na tua juventude, tu fez muita coisa, meu irmão. A pregação do Evangelho, Ar Livres, os trabalhos aí em Nova América, o LP, né? O primeiro compacto que Isso tu aí, gravou. foi. Tu fez um barulho na juventude aí. Mas eu, como é biográfico, eu fiz com seus irmãos, fiz com Paulinho, fiz com Simeão, vou fazer da mesma forma contigo. Qual a data do teu nascimento? Onde você nasceu e a data do teu nascimento? Rapaz, onde eu nasci foi ali na Rua G, dia Também. É. 25 de 12 de 59. Eita. 25 de 12 de 59. Eu sou xará do seu primo Natanael Pinheiro. Natanael Pinheiro, é. No mesmo dia, a sua tia, né, teve ele, né, Ah, à vocês noite. são charás de dia de nascimento? Legal, rapaz, não sabia. Rapaz, mesmo dia da minha mãe tava, ganhou o neném, estava grávida também. Foi igual aquela história de Isabel e Maria, Que né? Que, coisa, né, rapaz? Mas entendeu? interessante, eu não sabia. Entendeu? Natanael é meu Né? irmãozão também. É isso aí. Então, rapaz, nasci ali na Rua G, né? Como o Paulinho e o Simeão já Já falou. falou, né? E depois fomos ali para perto da Tinguá, a empresa Isso. Tinguá, Eu lembro aonde eu, disso, dessa. aonde eu trabalhei também ali, né? Na Tinguá, né? Primeiro era criança, né? Presmic, né? Presmic, peguei a Presmic. Presmic ali. Quando era Presmic, tem um campo vazio ali do lado. Então o ônibus chegava e o cobrador dava um dinheirinho pra gente, o cobrador motorista, para a gente varrer o ônibus. Então eu comecei. E depois, né, fomos para Tinguá, Barreira, onde o Nelson Pereira, né? Não sei se você conheceu, meu tio, Conheci, Nelson conheci, Pereira. conheci. Diácono da Tio, igreja? isso aí, um Eu tinha grande um, diácono. eu tinha um medo dele tremendo quando eu era criança. Todo mundo tinha, todo mundo. Quando o Todo Nelson mundo Pereira tinha. vinha caminhando assim, a gente já, ó, bupo pra E, dentro da rapaz, igreja. e o medo de falar com o nosso pai, reclamação, falar para o pastor, então, Aquilo era um né? diácono mesmo, né? Aquilo era Era um diácono. diácono. É um diácono que hoje não se encontra um diácono igual aquele. Ninguém É ficava do difícil. lado de fora do culto, não. Não, Ninguém não. ficava. Ninguém ficava. Ele botava todo mundo pra dentro. Então foi uma infância muito boa. Eu, como eu vou relatar agora, eu fui criado na igreja. Então a gente sempre dava aquele pulinho. Né? Nosso pai levava a gente para a igreja e eu dava aquele pulinho ali. Tinha um cinema ali na praça, tinha um parque à noite. E eu É sempre, né, dava um verdade. pulinho. Quando tivesse acabando o culto, eu já estava na igreja para minha mãe e meu pai saber que eu estava ali presente. Né? E certo dia, né, que eu fui no cinema à noite, né, dando aquele pulinho à noite, tinha um missionário de fora. Olha só a história. Eu Olha, ouvi a história do seu irmão Ismael e ouvi a história sim, do Paulinho, a sim. conversão dos dois. Então fui para o cinema, deu cinema. Sempre eu ia à tarde ver aquele filme de faroeste, né? Zorro, Super-Homem, aquele filme. Então, certa noite, fui à noite, né? Assisti uma filme de faroeste. E toda noite, quando faltava luz dentro do cinema, uma lanterninha vinha para clarear, para ninguém fazer bagunça dentro do cinema.
E nesta noite tinha um missionário pregando na igreja, eu dei uma fugida. Deixei meus pais lá, dei uma fugida, fui pro cinema. Paguei lá o bilhete, entrei. Quando eu entro no cinema, estou lá bem sentado, comendo minha pipoca, faltou luz. E sempre via uma lanterninha que logo jogava a lanterna para clarear, entendeu? O cinema. Nesse dia não veio ninguém. E o desespero, foi. E Jesus veio, me deixou aqui, e levou meu pai, eu estou sozinho agora. Estou sozinho no mundo. Eu fiquei naquele desespero dentro do cinema e corri para a igreja. Nem olhei para trás. Não sei como é que eu saí do escuro dentro do cinema, que eu fui parar na porta da igreja. Chego lá, o missionário pregando e começou a chamar o pessoal na frente para aceitar Jesus Cristo. E ele estava uma semana fazendo essa campanha, que seu avô e seu tio tinha convidado esse missionário de fora. Então, muitas almas se converteram naquela semana, né? Então, e esse domingo era o último domingo que ele ia ficar, ir embora. Rapaz, eu comecei a chorar pela pregação dele e naquele desespero que olhar logo meu pai e minha mãe, aí me deu um alívio. Quando eu olhei meu pai e minha mãe, a igreja funcionando, e rapaz, quando ele fez o apelo, aquilo me tocou dentro do meu coração, comecei a chorar. E fui lá para frente. Glória a Deus. Eu fui lá para frente e aceitei Jesus Cristo até hoje no caminho do Senhor. Que lindo. Firme e forte. O Espírito Santo te buscou lá dentro do cinema, né? É verdade. E olha só, depois eu quis logo se batizar. Primeiro batismo, eu vou me batizar. Aí tinha eu e o Wilson para batizar. E o Wilson falou assim, vamos se batizar nesse primeiro. Eu falei, vamos. Então, eu estava na idade de 12 para 13. Antigamente, tinha aquele negócio de casamento, para alguém dar testemunho seu, para você se batizar. Ou ia dar contra ou a favor. É igual o pastor, né, fazia. Tem alguém contra aqui no casamento? Se não tiver, cala para sempre. Então, o pastor Joaquim perguntou, numa terça-feira, se tinha alguém contra o meu caminhar e o meu do Wilson. Né? Aí levantou pessoa, não, damos um bom testemunho, que vem cumprindo, vem obedecendo a doutrina da igreja, e pode se estar pronto para batizar. Aí, na vez do Wilson é muito amigo meu, fico muito colado com o Wilson, né? A minha juventude foi tudo andando com o Wilson, um grande amigo. E ali aí fomos recebidos na frente, né, para falar alguma coisa, e falamos que, né, estava pronto para se batizar, e fomos ser batizados. Então, quem batizou a gente foi o seu pai, seu tio, Pedro, porque o pastor Joaquim era baixinho, né? Aí eu acho que ele ficou com medo de entrar na água e cobrir a água ali de Marambaia. Tu pegou o Joaquim ainda como pastor, né? Peguei Joaquim. Rapaz, o grande homem, tá? Boa palavra. Todo mundo gostava. Homem de Deus mesmo, foi um grande homem de Deus. E aí ele fui batizado pelo pastor Pedro Pinheiro, entendeu? E estou firme até hoje, entendeu? Aí dali o primeiro a ser batizado foi eu, lá de casa. Aí meu pai tinha um alfaiate ali perto da peixaria, né, onde que é o mercado agora. Tinha uma loja ali que é o alfaiate, meu pai logo mandou fazer um terno azul para mim. Eita. Aí eu recebi aquele, igual foi o José, né? Recebeu aquela capa. Aquela túnica. E, rapaz, foi o maior problema lá em casa para os meus irmãos. E agora virou crentinho, virou isso, né? Aquele ciumeira danado. Aquela ciumeira. Vamos ver se aí vai ficar firme mesmo. Então, fui o primeiro. E Glória aí eu fiquei, né? Me batizei, fiquei firme e estou até hoje, pela graça do Senhor. Né? E estão esperando a volta de Cristo. Natanael, e os teus pais, o que eles representam? A tua mãe está viva, está vivaça, né, rapaz? Tua mãe graças a Deus. Graças a Deus. Hoje mesmo eu tive com ela. A Anitta tá forte, né, rapaz? Tá forte. E o que o teu pai, rapaz, o que tu lembra do teu pai aí? O que ele representa para você? Fala um pouquinho dele. E, rapaz, teus irmãos também falaram, né? Meu pai é difícil comparar com qualquer pai. Foi um grande pai para mim, rapaz. Um pai trabalhador, não deixou faltar nada pra gente. Pô, eu lembro dele, cara. Nunca passamos fome. Meu pai começou
né, não foi relatado, mas meu pai começou a vender peixe, rapaz, no carrinho de mão, entendeu? E depois botou uma barraquinha de madeira. Aquele tempo Da, era difícil, né, Natanael? difícil, rapaz. O Os velho caras foram ralou, né? desbravadores. E um pai que não tinha família nenhuma, não tinha parente nenhum, entendeu? Foi dado por uma família, foi criado por uma família e depois dizer que foi lá pro tal de Xerém. A geração nova que tá ouvindo a gente, ele não tem Ah. noção de como era Miguel Couto antigamente, né? Outro isso dia aí. eu peguei uma foto, alguém postou, de Boa Esperança, rapaz, sem casa. Sem casa. Sem casa. Aí postaram no Face, eu mostrei o Ismael. Ismael, Toniel, você vê como é que os nossos pais eram desbravadores, cara. Não tinha absolutamente nada, era só mato. Não tinha nada. Não tinha nada. Os Diz que chamava aquele Boa Esperança, tinha negócio de laranjal, tem uma por aqui. Era laranjal. Me falaram isso. Foi isso. Que benção, né? E eu lembro do teu pai trabalhando, era um camarada, trabalhando, tanto ralou, na obra de Deus quanto profissionalmente, né? Isso aí, ralou muito. Meu velho ralou muito, entendeu? Então criou 6 filhos, estamos aí, né, vivendo. Uma já partiu para o Senhor. Deus, né? É isso aí. É só a Miriam que tá com que o partiu, então com o Senhor. Entendeu? Também uma excelente pessoa também, né? Se for falar de cada um deles, cada um é especial, né? É verdade, foi criado ali no caminho também, né? Você estudou também com a dona Carmoniza? Primeira professora? Não, a primeira professora minha foi a tal de Terezinha, que chama TT. Terezinha, tá vendo? Da Rua Oscar. Rua Oscar, lá no final. Marli também estudou com ela. Deficiente, né, de braço e perna. Usava botinha, Marli deve lembrar. Marli ela usava botinha, rapaz, uma grande professora. Dali eu parti para o Vicentina e tinha na Carmoniza uma aula à tarde. De reforço. Eu estudava de reforço. Vicentina de manhã e à tarde que ali. Era referência mesmo. Referência. A gente ficava até em caroço de milho, entendeu? Para estudar tabuada. Eu peguei isso aí também. Eu dediquei mais tempo na tabuada do que estudo. Leitura eu não queria saber. Até hoje, eu sou pouco de ler. O caroço de milho era mais para bagunceiro, né? Quando a gente fazia muita bagunça aí. E quem não estudava. E quem não estudava a tabuada. A tabuada. Era uma forma de obrigar o cara. Isso aí. Mas foi um castigo que eu até hoje agradeço a Deus pela vida daquela mulher. Errou caroço de milho. Errou, já era, né? É isso aí, é verdade. Zé Carlos, então, rapaz, o que mais saía mais tarde. Zé Carlos saía mais tarde. Cada um tem a sua dificuldade, né? É verdade. Eu quero ver se eu entrevisto o Zé Carlos também. Quero ver se eu entrevisto cada um de vocês, né? Porque já para completar os irmãos todos, né? Ele tá com um projeto muito bom lá tá no final do Forte para aquele lado. Demais. Isso aí. Trabalha bem demais. Agora, criado na igreja, então, Natango, Assembleia de Deus... Agora, vamos voltar no colégio ainda. Sim. Olha só a surpresa. Aí eu fui pro Vicentina, né? Aí fiquei ali até... nesse tempo era 4ª série. Aí concluí só a 4ª série ali. Aí fui fazer o supletivo, né? Sim. O ginásio, sei. Ali no Raul Ferreira. Sabe quem é a minha professora ali? Raul Ferreira, na rua São Pedro. Esposa do pastor Osiel de Paula. Ela deu aula pra dava aula ali? A Alda? Dava aula ali e o professor era professor de leitura. Tá vendo, gente? E o de matemática era o Luizinho, aquele que foi o locutor do Nelson Bonier, que fazia a campanha do Nelson Bonier, Maguila. Sim, o Maguila, Maguila. Dava aula de matemática pra gente ali. Então ali a Alda conseguiu fazer uma boa turma, né? Uma boa turma, quase a metade da igreja e a metade que não é cristão. Entendeu? Uma profissão muito boa. Ficou ali, mais ou menos, deu aula para mim ali o quê? 8 meses, mais ou menos. 7 a 8 meses. Era um bom colégio também, né? O Raul Ferreira. Era bom, Raul Ferreira. Aí dali, eu fiquei um tempão parado, né? Fiquei um tempão parado. Aí foi aonde que o Wilson, tocava na banda do Gonçalves Dias,
Aí arrumou uma vaga de graça para me tocar prato lá na Gonçalves Dias. Aí foi da igreja para lá. Entendeu? Pô, os músicos tem uma boa. Isaías de Coringa, Isaías. Sim, Valentim, né? que era Valentim, maestro também, né? Joel. Mas ele tocava clarinete lá. E quem é o maestro lá era o Joel, tal de Joel, que era desviado da igreja, que era o nosso maestro. E ali tocamos, né, o Wilson, o Rimael, o Isaías, tudo tocando, o Rimael e o Wilson tocando trompete, e Israel também, né? O Israel, seu primo, também tocava ali. Israel, filho do Cabral, né? Do Isso Mané aí, Cabral. tocou com a gente lá. Aí, estudei pouco tempo lá. Quem ficou mais lá foi Ismael, o Wilson, entendeu? O Isaías. E eles continuaram. Vocês tocavam na banda e estudavam no colégio também? Aproveitava? Tocava na banda e tinha um colégio grátis. Entendeu? Uma bolsa de estudo grátis, né? Quem fazia parte da banda. Aí Era Gonçalves Dias ou Novo Horizonte? Gonçalves Dias? Não, mesmo? Gonçalves Dias, na posse, Gonçalves Dias. Aí eu, dedicado mais no trabalho, aí eu abandonei lá, não quis mais continuar, entendeu? Aí fiquei na 7ª série, foi o único estudo que eu tive. Tá. Natanael, aí, voltando para a igreja, você congregou em Miguel Couto, depois de Miguel Couto tu foi para Pontique? Eu ainda não tenho essa lacuna aberta aí Vamos lá, Como é que passei foi pelo essa transição? Passei pelo pastor Joaquim, depois veio o Osiel, e depois voltou para o seu tio Pedro Pinheiro. Quando voltou para o seu tio, eu fiquei num tempo, e meu primo Elias, ele conheceu uma igreja ali em Antônio Cunha, de um pastor chamado Manuel dos Santos, uma congregação filial de Queimado. Aí falou para mim assim, rapaz, vamos lá na Antônio Cunha. Eu pensei até que o pastor lá chamava Antônio Cunha, que falava, vamos lá no Antônio Cunha, Você dessa lembrou igreja. agora bem dessa igreja, hein, rapaz? Vamos lá. Que tu foi dessa igreja aí, eu lembrei agora. O pastor lá é cheio de filha. Vamos lá. Eu estou namorando uma, estou começando a namorar uma, e quem sabe você arruma uma lá também. Eu falei, vamos lá. Eu estava com Fusquinha, aí eu coloquei no Fusca, vamos lá visitar. Aí fomos lá visitar, não é dia de trabalho lá. Aí ele chegou, né, deu um beijo lá na namorada, na minha cunhada, e começou. E logo assim que apareceu na porta a Isabel, que hoje é minha esposa até hoje. Apareceu na porta, no olhar de eu para ela e ela para mim, ela trouxe um bolo para mim dar. Aí nesse bolo, meu filho. Igual Isaac. Começou o namoro. E estou hoje até hoje, 45 anos casado. Igual Isaac e Rebeca, bateu o olho e já era, né? 45 anos com essa grande mulher que tem me ajudado muito, né? Uma mulher foi trabalhadora, é trabalhadora até hoje, né? E ela era filha do pastor. Filha do pastor. Aí tu ficou congregando ali. Aí eu cheguei no seu tio, falei, fiquei até com receio de chegar perto dele, né? Porque o pastor Pedro Pinheiro foi um grande pastor, muito humilde. Eu fiquei até com medo de chegar perto dele para pedir a minha carta de mudança. Aí eu falei, pastor Pedro, eu arrumei uma menina lá na Antônio Cunha, aqui perto, e eu estou começando a namorar. Eu não vai ficar bem eu ficar aqui lá, né? Porque lá é uma congregação, precisa de ajuda também. E o senhor me libera? Meu filho, se for por seu bem, você já está liberado. Aí me liberou, entendeu? Aí eu fiquei trabalhando com meu sogro ali, fizemos ali, fiquei na direção da juventude, né? Depois que eu casei, peguei a direção da juventude, fizemos um bom trabalho ali na congregação, é a melhor congregação do campo que meu sogro dirigia, né? Para você ver. Tu fez muita coisa ali. Fizemos um festival de música. Chamava Daniel Bino, chamava a família de Paulinho. vocês. A família de vocês tem muita essa questão da festival das músicas, né? E, rapaz, vinha gente queimada, um Corro Agudo. Marli cantava. Marli sempre ganhava. Sempre ganhava. Marli, tinha muito troféu lá dela. Rapaz, sempre ganhava Chile, Marli. Né? Era Chile, Carvalho. Chile, eu frequentava
aquela Cassiane, aquela que mora em Ninópolis, que agora está nos Estados Unidos, a outra cantora, que casou com um pastor que tinha uma farmácia em sim, Nilópolis. André Fontes. André Fontes frequentava lá também, que era pequenininha, a mãe dela levava ela para cantar lá também. Então tudo começou ali, na Antônio Cunha, né? Paulo Zanardi sempre estava lá cantando com a gente. Paulo Zanardi. O Paulinho também fez, só Simeão que não fez isso, mas você... Simeão não pegou isso não. Você, Zé Carlos e Paulinho agitavam com esse negócio de agitava. Isso aí, Zé Carlos sempre fazia ali por lá de Figueira. Pô, era maneiro isso, era legal. Que foi quase que na mesma época dos festivais da televisão, né? Das televisões também. Isso aí, é verdade. Sim, era uma cópiazinha. Aquela congregação ali era muito falada, muito falada. Eu lembro que como criança eu ouvia falar muito dessa congregação, dos trabalhos. O pessoal lá de casa chegava falando muito bem. Isso aí. Tempo. E dali que tu foi para Ponto Chique? Aí dali meu sogro saiu da direção da igreja, aí foi onde meu cunhado foi ali para Avenida Goiânia, aí chamou a gente para ir para lá. Aí na época quem dirigia é o Luizinho, pastor Luizinho, que está no Forte agora. Fera também, que era bom demais. Dirigia. E, rapaz, ele animado, visitava, né? Animado, entendeu? Aí foi aonde que ficamos ali um tempo, aí participando da reunião lá em Ponto Chique do ministério, que eu era diácono, aí o pastor Luiz apresentou seu irmão, pastor. Aí eu falei pro meu sogro, vamos apoiar o pastor Ismael. É um grande, conhecemos ele, amigo, vamos apoiar ele. Eu cheguei lá, mas acho que era você que estava dirigindo, rapaz, já. O quê? Em Nova América? Chegou a dirigir ali? Não cheguei a dirigir, não. Quem dirigia? Mas tu apoiava ali em Nova América, né? Apoiava, eu dirigia o Grupo Jovem. Grupo Jovem, O Grupo Jovem. Eu fui lá, Ismael pregou uma mensagem linda que eu não esqueço até hoje, as três respostas de Deus. Verdade, isso aí. Ele pregou muito. Mas antes ali passou o Rafael, né? Passou... Aí eu não peguei ainda, eu não peguei essa época do Rafael. Eu não peguei também não, mas diz que o Rafael passou ali. A igreja ainda continua até hoje ali, ainda tem uma igrejinha ali não, mas agora é outro campo. Agora a gente... É outro campo. Não, olha só, aí quando fomos para ali, aí descobrimos que o diácono da igreja falou assim, o Luiz, tal de Luiz, diácono Luiz, falou assim, rapaz, a gente tem um terreno ali na Belo Horizonte, né? Uhum. Tem um terreno lá que enterraram a cabeça lá, que ninguém consegue a gente consegue... Ninguém que era da igreja, a igreja da congregação, a congregação que comprou, na época do pastor Luiz. E a gente fizemos tudo para construir a congregação lá, mas não estamos conseguindo. Meu sogro falou assim, o demônio, ser demônio, essa cabeça não vai atrapalhar a gente construir a congregação. Aí meu sogro falou assim, vocês estão prontos todo sábado e domingo, a gente pega na obra lá, pegamos, tá lá a congregação pronta, até hoje. Linda, né? Hoje é o Alvin que está lá na frente. Que legal. Meu sogro que bacana. Que toma frente. Que bacana. Muito... E o CD, o Natanael, na tua vida, como é que aconteceu esse negócio do compacto, de música? Tudo na vida você tem que provar de alguma coisa, né? Você tem que fazer uma experiência. Experimentar. Né? Você quer abrir uma firma, aí você não está por dentro daquele negócio, você vai quebrar a cara. Você, para abrir uma firma, um comércio, você tem que estar por dentro. Então, aquilo ali foi uma emoção. Né? Eu preparei 4 louvores, 4 da autoria, e eu falei, vou fazer um ensaio, não sei o quê. Aí eu levei ali em Bom Sucesso, pedi o rapaz para fazer uma gravação para mim. Falei, pronto. Aí eu comecei a ouvir, tocar, né? Ele era maestro, o violão, e começou a tocar. Falei, rapaz, você pode entrar. Vamos gravar um compacto. Eu falei, rapaz, eu não sou cantor nem nada. Não, vamos, você não tem o desejo? Vamos fazer o seu à vontade. Aí gravei, paguei agora a despesa aí lá que teve, com os músicos que ele chamou. E ali, rapaz, eu sem experiência nenhuma e gravei.
Aí depois o Wilson Foi pela e qual, o. foi qual gravador? Angelical? Angelical 2? Não. Não, uma gravadora que nem nome tinha. Nem Ah, nome tá. tinha. É um estúdio que nem nome tinha. Aí o Wilson ficou sabendo, né? Porque me chamou, que a gente é. Eu ia orientar mais você, mas tá tudo bem. Aí o Wilson saiu comigo, não, tem uma igreja aqui na Dutra, eu esqueci até o nome. Aí fomos lá visitar a igreja, o Wilson foi com o instrumento dele, o meu cunhado foi com a guitarra, aí fez o arranjo lá, para. Aí comecei a cantar, né? Ao Aham. vivo lá. Rapaz, botou a pessoa para vender o compacto lá na porta. Acho que saímos lá, acho que vendemos na base de uns 20 a 30 Que compactos. legal, hein? Aí eu acho que eu dividi com o Wilson com dinheiro, com o meu cunhado, eu ajuda a eles, né? E, e parou nisso aí mesmo. Aí foi. Aí no Dia das Mães, teve irmã, né, de outra igreja, comprou para dar para a irmã, que tinha um hino da mãe. Tanto carinho, tanto amor, tu me deste, mamãe. Aí, Isso, é. Lá em casa tinha esse compacto aí, tá? rapaz, aí eu É. vendia com o compadre. Não vou falar que vendi tudo, mas Vendeu foi bem. uma experiência que eu tive, entendeu? Depois desse, tu não gravou mais, não quis mais Não gravar? gravei nada, não quis nada. É, Agora eu estou mais experiente, mais tanto na igreja aqui perto de casa, onde eu sou mesmo, entendeu? sim. Aí depois que eu saí de Ponto Chico, foi para onde que eu fui para o Forte, para o Ismael Pinheiro. Isso foi no ano 2000, O Joel. João Pinheiro, entendeu? Legal. Aí de Tá lá eu sempre com a fiquei, nossa família, né? Tá aí eu sempre em volta. fiquei 20 anos com ele lá. Aí fui cantar aqui no pastor aqui perto de casa, pastor Aguinaldo, senti a igreja dele, né, precisando de ajuda, aí eu É. tô ajudando ele. É Eu porque às sou vezes tem proibido. isso, né? Você tá num local onde você já vê que já tá florindo, né? E É, você vai ser útil em outro lugar, né? aí tô na Que Assembleia de Deus benção, né? aqui, vivendo em Cristo aqui perto de casa aqui. Que bacana. É bom estar pertinho de casa também, é É, outro nível, né? Cresceu muito, né? A isso gente aí, estava falando agora no bastidor de Paulo Zanardi, que eu vou entrevistar, que você me deu o contato dele. Não, é bom, é bom. E o Zanardi, eu lembro do Zanardi andando com aquele carro dele com uma caixa de som em cima. Naquela época a gente não tinha nada É, disso. eu lembro. Ele parava ali perto do Vianense, aí Minha nem fazia propaganda da pizzaria do meu pai. propaganda e tal, aquela É, coisa. Ele foi um dos da pioneiros igreja, nisso perto da aí. igreja. Foi. Ele No tinha um domingo à Fusca, tarde, ele é, evangelismo. Bom, bom, até, bom. Muito até hoje eu legal. lembro. Ele tinha um Fusca e depois tinha um Chevette. Botava É, a depois caixa em teve o cima. Chevette. É. Ajudou É, muito nos ar livres ali, eu lembro, né? ajudar muito. E rapaz, Essas, ele era no. esse A Alda, quando foi para lá, para a Assembleia de Deus Miguel Couto, a Alda montou um coral, ele era o solista solista do coral. cantava Falava igualzinho o Feliciano, né? O Feliciano Amaral. É aqui, ia Feliciano ficar no Amaral. lugar do Feliciano Amaral. A proposta era essa, gravadora. Ele ia ficar no É, lugar do Feliciano Amaral. É, ficou muito bonito o trabalho dele, né? Espero que eu ficou. consiga entrevistá-lo. Agora, voltando para a tua vida, Tango. Você Hum. teve dois filhos? São dois filhos que tu tem? Eu tenho um casal de filho do Casal, né? Natan, né, que é Coromi, que tem uma loja É ali o perto Curimi. da linha. Eu já Coromi, um filmei lá o casal. carro com ele. E agora eu tenho uma netinha da minha filha, que nasceu agora tem 2 meses. Eita, maravilha. É, Parabéns, cara. chama Cecília. O Legal. do Natan chama Karine e Daniel. E da Tainá, que é minha filha, Então são três netos. Três 3 netinhos. netos, 3 netinhos. Que benção, né? Graças a Deus. O trabalho aí do teu filho é excelente, né? Eu já coloquei vários filmes com ele aí, de excelência. Natan, Já tem o isso quê? Mais aí. de uns 30 anos, né, Já tem Tango? quase 30 anos, Quase mais de 30 20 anos anos. ali naquele ponto, né? Chegando a 30, mais ou menos aí. É, o tempo passa muito rápido. É isso aí, O verdade. legal dessas entrevistas é que a gente está Hum. relembrando de muitas coisas, né, rapaz? Muitas Lembra coisas. muita coisa boa. Conversando com vocês aqui, vocês deram bastante toque aqui de coisas que Família estão antiga na de Miguel nossa Couto. memória, família antiga, É, né? Pioneiros, né? eu, quando era criança,
ia muito ali para a Grama, Congregação da Grama, cantar no Conjunto das Crianças da Grama. Então, Zé Queiroz com violão tocava ali, dirigia a congregação junto com meu pai, né? Meu pai era a segunda pessoa dele, Zé e o Zé Queiroz Queiroz, com eu violão, lembro ele, cara, aquele violão, né? violão. Ele dedilhava, né? Ele tinha aquele Isso aí, anel rapaz. e Verdade. tocava muito, hein? Tocava Tocava bem. muito. Isso aí. Eu lembro que quando eu era pequenininho, a igreja ainda era pequena ali em Miguel Couto, eu ficava perto do Zé Queiroz, eu ia para perto da escadinha, ficava olhando ele Escadinha. dedilhar. Aí ele É isso ria aí. beça, Verdade. ele via ficando olhando ele dedilhando. É verdade. Aquele dedilhado, né? Foi uma época muito pura, né? Muito bacana. Muito ali pura. Verdade, E aonde que a gente trabalhava muito, né? A juventude não parava. Não para. Tinha um jovem que aceitava Jesus Cristo. Sabe o que a gente fazia? A gente tomava o nome, endereço, né? Quando aquele jovem não aparecia no culto, a gente ia lá na casa dele. Todo mundo lá buscar. Ia todo mundo lá. Aí ele estava sem camisa lá. Não dá para mim hoje. Não, vamos esperar. Não tem pressa, não. Vai lá, toma o seu banho, vamos esperar. E acabava, né? Não deixava ninguém para trás. Era muito bom. Arrastava. Que bem. A juventude trabalhava de Miguel Couto. Né? Se eu te desse a oportunidade para você agradecer, é claro que começa com Deus sempre, né? Mas a nível de pessoas, né? Quem você gostaria de agradecer nessa oportunidade, Tango? Já que a gente está fazendo a tua biografia. É claro que a gente comeu bastante coisa, né? Poderíamos falar de bastante coisa. Você tem uma vida vasta, com muitas experiências. É verdade. Mas, assim, os pontos principais nós já colhemos aqui. Quem você agradeceria da tua família, da tua convivência? Eu sei que é muita gente, vamos lá. A primeira pessoa que eu agradeço é a Deus, né? Sem Deus não somos nada. Sou nada. E sempre eu tenho, né, nas minhas palavras, que eu não sou pregador, né, que eu agradeço aos meus pais, né, que nos criou no caminho do Senhor. Se não fosse eles também, né, nos conduzir ali na presença do Senhor. Brevemente, né, a gente vai estar junto, né? Estava numa família destruída, né, e estava fora do caminho do Senhor, mas eles nos conduziu, fizeram o que puderam. Então, agradeço meu pai, minha mãe, e agradeço os pastores, né? Pastor do qual eu passei, né? Pastor Osiel, pastor Joaquim dos Santos, pastor Pedro Pinheiro, pastor João Pinheiro, pastor Ismael Pinheiro, onde tivemos um grande congresso ali, que você era junto com o Marinaldo, o pastor Marinaldo, foi aquele congresso ficou deixou a gente, deixou na história. Foi impactante aquele ficou, ficou na história, entendeu? Foi uma pena o Ismael sair dali, entendeu? Porque se ele não sair dali, talvez eu estava com ele até hoje, né? Que foi um bom pastor ali, que conduzia conforme a palavra do Senhor, aquela obra ali. E o pastor Júlio também, que era o vice dele, né? Um grande homem, entendeu? Se você puder também entrevistar ele também. Eu vou entrevistar ele, sim. Vou fazer um bom pastor também, que dirigiu aqui a congregação de Nova América com a gente também, né? Um pastor pastor manso, trazia a palavra dele, né? Muito boa da parte de Deus. É isso aí. E agradeço a você por essa grande oportunidade. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus filhos, tá? Tudo de bom para vocês. Estou felizão porque eu consegui entrevistar vocês três, né? E você agora. Achávamos que ia até ficar difícil, né, Tango? É isso aí. O Tango, rapaz. Eu não sou muito de falar, não, né? Nunca falei assim. Não. É a primeira vez que a gente também está fazendo esse trabalho. Eu comecei com a Assembleia de Deus em Belfor Roxo. E agora eu falei, eu vou fazer com todos os amigos que eu puder. Já fiz contato com o Edmilson Amorim, tentar que bom. entrevistar ele. Muito bom, Geral, isso aí. Natan, vou ver se eu consigo fazer com cada um que a gente conhece, bom. Que tá próximo isso aí. Gente, e a gente vai sempre acompanhar daqui. Fica gravado, né? Fica gravado aí para sempre. É verdade. E eu quero de coração te agradecer, Tatango, e desejar que o Senhor continue abençoando o teu ministério, a igreja que o Senhor serve a Deus. O Senhor, para nós, para mim particularmente, é uma referência, Tatango. Por mais que a gente não tenha aquele convívio próximo, mas assim, na minha infância, quando eu via vocês trabalhando, fazendo a obra de Deus, aquilo ali me influenciou muito, me influenciou demais mesmo.
e que Deus continue abençoando, te recompensando, que a recompensa vem do Senhor, né? Vem do Senhor, vem do Senhor. Não tem. Qual é a Não mensagem vem que do homem, você vem do deixa Senhor. para o povo de Deus em geral? Vendo hoje o evangelho, tá muito difícil, né, Tango? É, A gente vê o evangelho muito é verdade. deteriorado, um outro evangelho, Outro evangelho, um mundanismo dentro da igreja. Qual é a é mensagem que tu verdade. deixa para a igreja hoje para a gente finalizar? A mensagem que eu deixo é que Jesus está à porta. Aleluia. Se você Quem tem está na base, tem igreja, base, né? se você está na igreja, não desanima não, que está à porta. Agora que estamos chegando no final, entendeu? As coisas erradas que você fez, fica para trás. Vamos agora, né, procurar se consertar. As Aleluia. igrejas também, né, ter mais santidade perante o Senhor e vamos esperar a volta de Jesus Cristo. Isso que é importante. E para você que ainda não aceitou Jesus Cristo, há oportunidade para você ainda. Enquanto Aleluia. a vida, a esperança. Glória a Deus. É a minha mensagem que eu deixo para você. E você que está afastado do caminho do Senhor, volta depressa. Volta depressa porque não sabemos o dia da manhã. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu deixo para o povo aí, Maravilha, para seguir a Tango. Jesus Cristo. Não poderia Aleluia. encerrar de forma mais brilhante do que uma mensagem direta como essa. Que Deus continue te abençoando. Ótimo domingo, tá bom? Ótimo culto mais tarde. E um abraço para o meu pastor Rimael Pinheiro, lá Ismael tá ligado lá. nos Estados Unidos. Ele vai Minha falar cunhada contigo. está lá também, morando nos Estados Unidos também. Muita gente foi para lá, né? Minha cunhada está lá também. Que Deus abençoe o nosso pastor Rimael Pinheiro, lá nos Estados Unidos. Obrigado. Um grande abraço, Tango. Foi um maior prazer. Outro também. Tá? Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer também. Gente, Todo meu. conversamos hoje com Natanael Soares, famoso Tango, um dos pioneiros do evangelho na região de Miguel Couto e Nova Iguaçu e adjacências. Um homem que realmente fez a diferença e continua fazendo, né? Que está vivo aí aguardando a volta de Jesus. Grande abraço a todos. Voltamos com mais um convidado muito em breve. Tchau, tchau. Paz.